Fala, trameiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam tão bem como eu estou. O caso de hoje chama muita atenção por se tratar de um estranho triângulo amoroso. O que você faria se você descobrisse que o seu marido tem uma amante? E para agravar ainda mais, a amante é a sua mãe. Pesado, né? Mas antes de te contar como essa trama bizarra de fatos aconteceu, eu preciso falar o nosso mantra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Esse canal é feito para vocês, então nos ajude a construir esse canal que está sendo muito gostoso de fazer. Recados dados, vamos ao caso. Eu sou Atna Monique e seja muito bem-vindo ao Quinta Criminal. Caso Jéssica Carlini. Esse caso acontece entre duas cidades do Paraná. Uma parte da história vai acontecer em Apucarana e a outra parte em Araponga, no ano de 2013. Tudo começa quando Bruno José da Costa e Jéssica Carlini Ananias da Costa iniciam um namoro. Nessa época, Jéssica tinha 15 anos e Bruno 19. Eles estão se relacionando e em menos de um ano, Jéssica fica grávida. E por conta desta gravidez, os dois decidem casar. Nessa época, os dois moravam em Apucarana, muito jovens e começando uma família, e vocês sabem que essa parte de início de construção de casa, casamento, é complicado, e com o bebê a caminho, Célia, a mãe de Jéssica, sogra de Bruno, oferece uma casa que ela tem ao lado da casa que ela mora com o seu marido para o casal, a sua filha e seu genro morarem. Essa casa ficava bem ao lado da casa que Célia morava com o seu marido, ou seja, pai da Jéssica. Os meses foram se passando e finalmente Jéssica dá à luz a bebê que ela estava aguardando. E a avó materna da bebê, no caso a mãe da Jéssica, a Célia, fica muito agarrada à netinha, não desgruda para nada. E com a mãe da Jéssica dando esse suporte para o casal, cuidando, ajudando a cuidar da bebê, ficou mais fácil para Jéssica voltar ao mercado de trabalho. Então ela vai trabalhar em um supermercado e Bruno, o marido da Jéssica, genro da Célia, começa a fazer uma faculdade. Ele começa a cursar direito. As coisas funcionavam mais ou menos assim. Jéssica ia para o trabalho e Célia, a sua mãe, ia para a casa da Jéssica, que ficava ao lado. Elas moravam ao lado uma da outra e cuidava da filha, que era da Jéssica e Bruno. No começo era tudo natural, aquela relação normal entre sogra e genro, e era assim que deveria ter permanecido. Mas não foi o que aconteceu. Essa proximidade entre Célia e Bruno fez com que alguns olhares fossem surgindo, até que depois de alguns meses, genro e sogra começam a se relacionar. A relação entre eles foi ficando cada vez mais forte, ao ponto deles terem um encontro semanal em um hotel de uma cidade vizinha, que se chama Araponga. E quando não dava para eles viajarem, eles ficavam lá na cidade onde eles moravam, Apucarana. E as coisas aconteciam lá na casa da Jéssica, para ser mais exata, na cama da filha dela. A relação entre a sogra e o genro vai ficando tão forte que ela chega com o pai da Jéssica, né, seu marido, e fala que quer se separar. Nesse meio tempo, Bruno, o marido da Jéssica, genro da Célia, vai até seu pai e pede para ele ser fiador em um apartamento. O apartamento é naquela cidade onde ele se encontrava com a sogra, Arapongas. Neste apartamento iria morar Bruno, Jéssica, a filha do casal, com a mãe de Jéssica, Célia, separada do marido, lógico, por óbvio, para fazer bem e a mãe não ficar só. A mãe vai morar com
com a filha e o seu marido neste apartamento e junto leva o seu irmão. Dentro desse apartamento, as coisas ficam muito mais intensas e quentes entre sogra e genro. Eles já estão morando neste apartamento por aproximadamente 1 ano. Até que Bruno, acredito eu, teve algum momento de lucidez e sabe que aquilo vai dar ruim e decide que não quer mais aquilo. E decide voltar para a cidade de Apucarana. Isso tudo, galera, aconteceu em um período de tempo, não foi em 1 ano que tudo aconteceu, é mais ou menos 4 anos. E nesse momento, que está próximo do crime acontecer, Bruno já estava no último semestre da faculdade de Direito, ele já estava estagiando. E além de estagiar, ele também viajava para o Paraguai para comprar mercadorias e revender no Brasil. É muito importante que vocês guardem essa informação. Passou aproximadamente 1 mês que Bruno tinha rompido com Célia, a sua sogra, até que ela resolve ligar para o local de trabalho aonde Bruno estava estagiando. A secretária pergunta se ele quer receber a ligação da sogra e é descrito nos depoimentos que foi colhido durante o inquérito policial, que Bruno diz com muita alegria que sim, que vai receber a ligação da sogra. E nessa ligação, eles combinam de se encontrar. É nesse momento que Jéssica começa a se dar conta que tem alguma coisa estranha acontecendo. Afinal de contas, o seu marido não tinha mais interesse por ela. Ela começa a ter depressão, mas ela trata isso da maneira equivocada. Ela não procura um especialista. Então ela acaba comendo demais, perdendo controle sobre algumas atitudes da sua vida. Ela comenta com alguns familiares que o seu marido não a procura mais fisicamente, reclama de algumas outras situações, até que um dia ela questiona o marido. Por que que ele não a procura mais intimamente? Ele inventa várias desculpas. Mas isso é o suficiente, não só para Jéssica, acredito que para qualquer mulher ficar com as orelhas e as antenas ligadas. Nesse período, a mãe da Jéssica, a Célia, a sogra do Bruno e amante também, já estava na cidade de Apucarana. Ela já tinha saído do apartamento e tinha voltado para casa que ficava ao lado da casa do casal, da filha e do genro. E tudo estava seguindo o fluxo, tudo normal. Os encontros semanais continuavam acontecendo, quando não eram na cidade vizinha, era na casa da filha mesmo. Eles iam para motéis caríssimos. Inclusive, no inquérito policial, a polícia junta imagens de circuito interno de câmera desses estabelecimentos, tickets. Eles tinham conversas constantemente por MSN e Gtalk. E essas conversas ficavam todas armazenadas em e-mail. É quando, então, um belo dia, a família está reunida na casa da Jéssica, a filha da Célia, esposa do Bruno, e a mãe, zelosa, carinhosa, decide fazer um jantar para a família. E Bruno estava no computador e prontamente se levanta e fala que vai ajudar a sogra a preparar a comida. Só que detalhe, ele deixa o computador aberto. E lembra que eu falei para vocês que a Jéssica estava com antenas ligadas? Ela prontamente vai olhar o computador dele. E ela vê toda essa conversa entre o marido e a sua amante. E descobre que a amante do marido era a sua mãe. E não precisa ser nenhum gênio para imaginar que tudo isso virou uma grande briga. Os relatos são que Jéssica e a mãe realmente foram para as vias de fato, que Jéssica chegou a arrancar tufos do cabelo da mãe. E o marido, ao ver essa situação toda, essa briga, ele se mete no meio e pede para Jéssica não agredir Célia, a sua sogra, ou melhor, amante. Pra Jéssica não gritar, não fazer escândalo, porque ele não queria que ninguém soubesse o que estava acontecendo entre ele e a sua sogra. Jéssica então rompe relação com a mãe e se separa do marido Bruno e vai morar com os pais de Bruno. Ele junto leva a filha que ela tinha com ele. Só que lembra que eu falei que Célia era muito apegada à sua neta? Pois é, ela fica buzinando no ouvido do Bruno para ele voltar com a filha. Isso mesmo, para ele voltar com a filha dela, a Jéssica, para ela poder se aproximar da criança. E Bruno, para atender o
pedido da sua amante barra sogra, bizarro tudo isso, vai atrás de Jéssica e pede para que todos concedam o perdão e eles voltem a ser uma família feliz e unida como eram antigamente. Quais argumentos Bruno usou para convencer Jéssica a voltar com ele, nós nunca vamos saber, porque afinal de contas, Jéssica foi morta. Mas em depoimento no tribunal do júri, Bruno, o marido de Jéssica, falou calma e friamente que ele não queria voltar com Jéssica, que ele só voltou porque a sua amante, Célia, a mãe de Jéssica, insistiu muito para ele fazer isso. Jéssica morria de vergonha com o que tinha acontecido entre a sua mãe e o seu marido. Além disso, Jéssica tinha medo que o seu pai, que era casado com a sua mãe, descobrisse do caso que a mãe estava tendo com o seu marido, com seu, no caso, o genro, e que acontecesse uma tragédia, que o pai brigasse com o genro e tudo terminasse numa grande tragédia, que foi como terminou. O que ela não esperava é que a vítima seria ela. Jéssica e Bruno reataram, mas ela continuava desconfiando do marido. Era aquela coisa, aonde você tá, que horas você volta, até que um dia Bruno decide falar para Jéssica que vai fazer um curso fora da cidade. Só que não ia ter curso nenhum. Era um momento, era uma semana que ele havia reservado para ficar curtindo ao lado de Célia, a sua amante, a mãe da sua esposa. Segundo o relato de Bruno, é nessa viagem que surge a conversa de pôr um fim à vida de Jéssica. Segundo ele, a mãe dela, a Célia, fala: nossa, como está boa a nossa vida. Seria maravilhoso se a Jéssica não existisse. E ele indaga a ela: como assim a Jéssica não existir? Você está falando em matar a Jéssica? E ela teria confirmado que sim. E ele, placidamente, falou que estava tudo bem. E eles começam a planejar como seria esse fim da Jéssica. E nesse planejamento, Bruno chama uma outra pessoa para ajudá-lo nessa empreitada criminosa. Ele pede que essa outra pessoa consiga uma arma de fogo para ele e que depois o ajude a simular um latrocínio, que nada mais é que um roubo seguido de morte. Então, o plano era o seguinte: eles iriam simular um assalto, mas nesse assalto, Jéssica iria perder a vida. Lembra que eu falei lá no início, para vocês guardarem a informação, que Bruno comprava mercadorias no Paraguai para revender no Brasil? Pois é, era a semana do Dia das Mães e ele convidou a esposa, Jéssica, para ir com ele até o Paraguai fazer compras, porque ia ser um momento que as vendas seriam propícias. Nesse dia, eles teriam que acordar muito cedo, de madrugada, para conseguir pegar a excursão e irem até o país vizinho. Porém, Jéssica foi deitar e Bruno ficou acordado. De madrugada, Jéssica acorda e vê que Bruno não dormiu. Mas só que ele não dormiu porque ele já sabia o que ia acontecer. Ela, tadinha, não sabia. É nesse momento que ela começa a indagar ele, pergunta: o que você está fazendo? Você já está falando com a sua... Vocês sabem, né? Aquele nome pesado. E ela é direta, ela se refere à mãe dela. E, segundo Bruno, isso teria o irritado profundamente. Momento esse que ele está descontrolado, pega uma faca e desfere 25 golpes no corpo de Jéssica. Quando ele observa que ela já está sem vida, ele começa a simular o assalto. Ele pega aqueles lacres, sabe lacres que a gente coloca, puxa e não sai mais, coloca nos seus pés, nas suas mãos. E é quando ele decide que precisa fazer uma ligação. E nesse desespero para fazer essa ligação, nessa agonia de simular esse assalto, ou de simular um desespero, ele pega a faca e acaba se cortando o lacre, mas acaba cortando a mão dele também. E nisso espalha sangue por todo o apartamento. Ele liga para o seu pai. E o pai dele imediatamente aciona a polícia, que em seguida chega na casa. A polícia chega ao local, fica observando todo aquele ambiente horrendo, onde aconteceu o trágico fim da Jéssica, e percebe que algumas coisas não estão batendo. A versão que Bruno está contando não está correspondente com a cena do crime. Eles iniciam ali mesmo uma perícia, por assim dizer, e concluem que a versão do Bruno é inverossímil e o prendem em flagrante.
Nesse primeiro depoimento, Bruno diz que fez tudo sozinho, oculta que teve a ajuda de um amigo ou que pediu ajuda de um amigo e, principalmente, protege Célia, a sua sogra. Só que a polícia continuou as investigações e eles descobriram, mais ou menos 15 dias depois, a troca de mensagens entre o casal, Bruno e Célia, a mãe da vítima. Célia é chamada para depor. E quando ela vai depor, ela coloca a culpa toda em Bruno, no seu amante. Bruno, por sua vez, se sente traído. E aí começa a contar a verdadeira versão, que Célia foi a autora intelectual do crime e que sim, eles tinham um caso consensual há bastante tempo, o que ia de encontro com a versão da sogra de Célia. Ela dizia que ela era coagida, ameaçada pelo genro. Mas, gente, a polícia tinha as provas e não foi suficiente para convencer a polícia que ela era inocente. Então ela foi presa também. O caso entre a sogra e o genro durou por aproximadamente 4 anos. E com a Jéssica sem vida, a criança foi ficar com os pais de Bruno. Lembra que eu falei para vocês que os álibis que a Célia usava para dizer que ela era coagida, ameaçada por Bruno, não foi o suficiente para convencer a polícia que ela era inocente? Pois então, a criança estava com os pais do Bruno e ela ligou para os pais do Bruno para perguntar como o Bruno estava. E quando ela percebeu que ela estava cometendo um ato falho, aí que ela pergunta pela neta dela. E isso só reforçava que o caso era consensual, que Bruno nunca coagiu Célia. Esse caso é horroroso, ele é de embrulhar o estômago. Mas 3 coisas me chamaram muita atenção. Uma delas é o fato dos pais do Bruno, o assassino, não passarem a mão na cabeça dele. Em nenhum momento eles aprovaram o comportamento do filho. Pelo contrário, eles falam de Bruno e repudiam a atitude dele. E isso, na minha percepção, é muito louvável. Em segundo lugar, é o sentimento materno, porque eu não consigo imaginar como que uma mãe pode olhar para o marido da sua filha. É uma coisa meio que nojenta, doentia, por assim dizer. Porém, vamos supor que, sei lá, aconteceu, se apaixonaram, foi verdadeiro, foi legítimo. Mas daí a planejar a morte da sua filha que você gestou por 9 meses, nossa, isso assim para mim me chocou bastante. E em terceiro e principal colocação que me chama a atenção, eu imagino como a Jéssica deve ter se sentido no meio disso tudo. O marido a atraiu, a mãe a atraiu. Ela não podia contar para ninguém porque sentia vergonha. Ela começou a comer demais e isso foi usado no julgamento para tentar justificar um dos motivos que o marido teria atraído. Gente, essa moça sofreu demais. E voltando ao caso, o júri popular desse caso todo, desse imbróglio todo, durou 2 dias. Bruno foi condenado pelo assassinato de Jéssica por 23 anos em regime fechado. E a mãe foi condenada a 23 anos por ser a mentora intelectual, em regime fechado também. Esse caso tem muita informação na internet, tem até fragmentos do júri. Se vocês procurarem, vocês podem achar. Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês conseguem achar. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Conta pra gente aqui nos nossos comentários o que você achou. E principalmente, não esquece de se inscrever, de mandar a sua sugestão de caso. Eu te encontro na próxima quinta-feira. Tchau, até lá!